No antigo reino de Israel, em meio ao desespero espiritual e à idolatria, surgiu uma figura poderosa que se tornaria um marco de fé e coragem. O profeta Elias, um homem escolhido por Deus para confrontar reis e desafiar a falsa adoração, reacendendo a fé no coração do povo de Israel. Elias, o tisbita, não era um homem de prestígio, nem de linhagem real. Ele era um servo fiel, um homem que possuía uma fé inabalável no Deus de Israel. Ele veio da obscura região de Gileade, um lugar onde o deserto e as montanhas se encontravam, criando uma terra áspera e isolada. Em sua simplicidade, Elias era um símbolo de obediência e força. A vida de Elias nos ensina que, mesmo em tempos sombrios, Deus levanta profetas para defender a verdade e confrontar o mal. O nome Elias significa "O Senhor é o meu Deus", e sua vida e missão foram uma representação viva desse poderoso testemunho. Sua história começa a ganhar forma durante o reinado de Acabe, um dos reis mais perversos de Israel. Sob a influência de sua esposa, Jezabel, Acabe desviou-se completamente dos caminhos do Senhor, liderando Israel em uma jornada de idolatria. Jezabel trouxe consigo a adoração a Baal, um deus pagão associado à fertilidade e ao controle do clima. Elias então é enviado por Deus para confrontar diretamente Acabe. Imagine a cena: um profeta solitário, sem medo, diante de um rei corrupto e da rainha Jezabel, cuja influência era sinônimo de violência e apostasia. Elias se dirige ao rei com uma declaração audaciosa, desafiando diretamente a autoridade de Baal. Ele proclama em alto e bom som: "Juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos próximos anos, exceto mediante a minha palavra." 1 Reis 17:1. Esta não foi apenas uma previsão, mas um desafio claro à idolatria de Israel. Com essas palavras, Elias declarou que a chuva, vista como um símbolo de vida e prosperidade, seria interrompida. Ele desafiava o próprio Baal, que era considerado o deus das tempestades e das colheitas. Essa seca era um julgamento divino sobre Israel, um lembrete de que o Senhor é o verdadeiro controlador da natureza. E assim Elias desaparece da presença de Acabe, deixando o rei e todo o reino mergulhados em incertezas. Após essa profecia, o Senhor guia Elias para um período de isolamento e preparação espiritual. Deus o instrui a esconder-se junto ao riacho de Querite, onde ele poderia encontrar água, e ordena aos corvos que o alimentem, trazendo-lhe pão e carne pela manhã e ao anoitecer. 1 Reis 17, 2 e 6. Imagine Elias sentado junto ao riacho, em um cenário de profunda solitude, bebendo a água e esperando o alimento trazido por corvos. Era um milagre diário, um sinal claro de que Deus sustentava o profeta em tempos de escassez. Este período de dependência completa de Deus molda ainda mais o caráter de Elias, preparando-o para o grande confronto que estava por vir. Mas com o passar do tempo, o riacho seca. O profeta então recebe uma nova instrução do Senhor. Ele deveria partir para a cidade de Sarepta, na região de Sidom, território estrangeiro e lar de adoradores de Baal. Ali, uma viúva foi escolhida para sustentá-lo. A decisão de Deus de enviar Elias para Sarepta era uma mensagem em si, pois Sidom era a terra natal de Jezabel. Deus mostrava que, mesmo em terras pagãs, seu poder era soberano. Quando Elias encontra a viúva, ele lhe pede água e um pedaço de pão. Ela, contudo, responde com tristeza: "Juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que não tenho nenhum pão, só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e meu filho, para que a comamos e depois morramos." 1 Reis 17:12. O desespero da mulher reflete o estado de muitos que haviam sido afetados pela seca. Mas mesmo diante dessa resposta, Elias insiste e diz: "Não tenha medo. Vá para casa e faça o que disse. Mas primeiro faça um pequeno bolo para mim e traga-o para mim. E depois faça algo para você e seu filho." 1 Reis 17:13. Elias, com fé inabalável,
promete que a farinha e o azeite não se acabariam até o dia em que o Senhor trouxesse chuva novamente. Movida pela palavra do profeta, a viúva escolhe confiar em Deus. E como Elias profetizou, a farinha e o azeite de fato não se esgotaram. Esse milagre diário de provisão não era apenas um sinal do cuidado de Deus, mas também uma lição de fé, tanto para a viúva quanto para Elias. Cada manhã, ao ver o jarro de farinha e a botija de azeite cheios, a viúva testemunhava a fidelidade de Deus. Um lembrete constante de que, quando confiamos no Senhor, Ele provê até mesmo nas circunstâncias mais adversas. Contudo, a história de Sarepta ganha um tom mais sombrio quando o filho da viúva adoece gravemente e morre. Em desespero, a mãe se volta para Elias e questiona se sua presença teria trazido a lembrança de seus pecados e, por consequência, a tragédia sobre sua casa. Movido por compaixão e fé, Elias toma o menino em seus braços, sobe ao seu quarto e clama a Deus: Ó Senhor meu Deus, também trouxeste desgraça sobre esta viúva com quem estou hospedado, fazendo morrer o seu filho. 1 Reis 17:20. Em um ato de profunda fé e súplica, Elias estende-se sobre o menino 3 vezes, pedindo que o Senhor devolva a vida da criança. Senhor responde à oração de Elias e o menino revive. Quando Elias entrega o filho vivo à mãe, a viúva exclama: Agora sei que tu és um homem de Deus e que a palavra do Senhor vinda da tua boca é a verdade. 1 Reis 17:24. Esse milagre reforça a missão profética de Elias e demonstra o poder de Deus sobre a vida e a morte, ensinando que até nas circunstâncias mais sombrias, o Senhor é soberano e atende àqueles que confiam nele. Após essa experiência em Sarepta, o Senhor instrui Elias a retornar e apresentar-se novamente a Acabe, pois era chegada a hora de encerrar a seca e enviar a chuva prometida. Durante sua jornada de volta, Elias encontra Obadias, um oficial devoto ao Senhor que havia escondido 100 profetas para protegê-los de Jezabel. Obadias teme a missão de informar a Acabe sobre a presença de Elias, mas o profeta o assegura de que ele próprio se apresentaria ao rei. Quando finalmente confronta Acabe, Elias é acusado de ser o perturbador de Israel. Com coragem, o profeta rebate: Eu não tenho perturbado Israel, mas você e a família de seu pai. Vocês abandonaram os mandamentos do Senhor e seguiram os Baalins. 1 Reis 18:18. Elias então propõe um desafio no Monte Carmelo, um confronto direto entre ele, o profeta do Senhor, e os 450 profetas de Baal, para que o povo de Israel veja quem é o verdadeiro Deus. No alto do Monte Carmelo, diante de uma multidão expectante, Elias apresenta a escolha fundamental. Até quando vocês vão oscilar entre duas opiniões? Se o Senhor é Deus, sigam-no, mas se Baal é Deus, sigam-no. 1 Reis 18:21. O silêncio da multidão revela a indecisão e o afastamento do povo. Para demonstrar o poder de Deus, Elias propõe que cada lado prepare um sacrifício e clame a seu Deus. Aquele que responder com fogo, esse será reconhecido como o verdadeiro Deus. Os profetas de Baal clamam desde a manhã até o meio-dia, dançando, gritando e até se autoflagelando, mas não há resposta alguma. Elias observa essa cena com ironia, sugerindo que talvez Baal estivesse ocupado ou dormindo. O esforço desesperado dos profetas de Baal termina em silêncio absoluto, uma prova de que seu Deus era incapaz de responder. Então, é a vez de Elias. Com calma e reverência, ele reconstrói o altar do Senhor com 12 pedras, representando as 12 tribos de Israel, um ato simbólico que chama o povo à sua herança e ao pacto com Deus. Ele prepara o sacrifício, corta o novilho e organiza a lenha. Em um gesto inesperado, ordena que derramem água sobre o sacrifício e o altar, até que tudo esteja encharcado e a água escorra para uma vala ao redor do altar. Esse ato demonstra que não haveria truques, apenas a intervenção divina. Elias então ora: Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje se saiba que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo e fiz todas estas coisas por tua ordem. Responde-me, ó Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, ó Senhor, és Deus
e que fazes o coração deles voltar para ti. 1 Reis 18, 36, 37. De repente o fogo do Senhor desce e consome não só o sacrifício e a lenha, mas também as pedras, o solo e até a água na vala. É uma manifestação do poder absoluto de Deus, e o povo, ao ver a cena, prostra-se e clama: O Senhor é Deus, o Senhor é Deus. 1 Reis 18, 39. Após essa grandiosa demonstração de poder no Monte Carmelo, Elias ordena que os profetas de Baal sejam capturados e executados no Vale de Quizon, conforme a lei mosaica. Esse ato severo marca o fim da adoração pública a Baal em Israel, pelo menos temporariamente, e restaura a reverência ao Senhor como o único Deus. Contudo, o triunfo no Monte Carmelo é apenas uma etapa na missão de Elias, e uma nova jornada o espera. Com a ordem de Deus, Elias anuncia a Acabe o fim da seca. Vá, coma e beba, pois já ouço o barulho de uma forte chuva. 1 Reis 18, 41. No alto do Monte Carmelo, Elias se ajoelha em oração, colocando seu rosto entre os joelhos, numa postura de total humildade diante de Deus. Ele envia seu servo 7 vezes para olhar em direção ao mar. E na 7ª vez, o servo avista uma pequena nuvem, do tamanho da mão de um homem, surgindo no horizonte. Essa pequena nuvem é o prenúncio de uma grande tempestade. A chuva finalmente retorna, trazendo alívio a uma terra castigada por 3 anos de seca. Elias, com a força sobrenatural de Deus, corre à frente da carruagem de Acabe até Jezreel. Uma corrida que simboliza tanto o vigor espiritual de Elias, quanto a urgência em cumprir a vontade do Senhor. Entretanto, a vitória no Carmelo traz consequências. Jezabel, furiosa ao saber da execução dos profetas de Baal, jura vingança contra Elias, enviando uma mensagem ameaçadora ao profeta. Tomado pelo medo e pela exaustão emocional, Elias foge para o deserto. Esse é um momento de profunda vulnerabilidade para o profeta, que se senta debaixo de um zimbro e clama a Deus: Já basta, Senhor. Tira a minha vida, pois não sou melhor do que os meus antepassados. 1 Reis 19, 4. Aqui, vemos a humanidade de Elias, um homem que, apesar das vitórias espirituais, enfrenta sentimentos de esgotamento e desânimo. O Senhor, em sua misericórdia, não repreende Elias, mas envia um anjo para cuidar dele. O anjo toca Elias e o encoraja a levantar-se e comer, pois sua jornada ainda é longa. Ao despertar, Elias encontra pão assado sobre brasas e um jarro de água ao seu lado. Uma provisão divina que o fortalece. Elias come e bebe, e depois volta a deitar-se, ainda cansado e sem forças. O anjo retorna pela 2ª vez e insiste: Levante-se e coma, pois a sua jornada será muito longa. 1 Reis 19, 7. Fortalecido pelo alimento, Elias viaja 40 dias e 40 noites até o Monte Horebe, o Monte de Deus, onde uma nova revelação o aguarda. No Monte Horebe, Elias se refugia em uma caverna, onde a palavra do Senhor vem até ele. O que você está fazendo aqui, Elias? 1 Reis 19, 9. Em uma expressão sincera de sua dor e solidão, Elias responde: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. 1 Reis 19, 10. Em resposta, Deus convida Elias a sair da caverna e a ficar na sua presença. Um forte vento despedaça as montanhas, mas o Senhor não está no vento. Em seguida, vem um terremoto, mas o Senhor não está no terremoto. Depois surge um fogo, mas o Senhor não está no fogo. Finalmente ouve-se um murmúrio suave, uma voz mansa e delicada. É nessa voz tranquila que Deus se revela a Elias, mostrando que ele nem sempre age nos eventos grandiosos e dramáticos, mas muitas vezes se manifesta na quietude e na calma. Após essa revelação, o Senhor instrui Elias a retornar pelo caminho que veio e a ungir Hazael como rei da Síria, Jeú como rei de Israel e Eliseu como seu sucessor profético. Além disso, Deus tranquiliza Elias ao revelar que há 7.000 em Israel que não se dobraram a Baal, mostrando que ele não está sozinho em sua luta pela fidelidade ao Senhor.
Essa nova missão renova as forças de Elias. Ao encontrar Eliseu, o futuro profeta está arando a terra com 12 juntas de bois. Elias passa por ele e lança seu manto sobre Eliseu, um gesto simbólico de transferência do chamado profético. Eliseu, compreendendo a magnitude desse ato, deixa tudo para seguir Elias. Ele sacrifica os bois e utiliza o arado como lenha para o sacrifício, marcando o fim de sua vida anterior e o início de uma nova jornada ao lado do profeta. A relação entre Elias e Eliseu é de profunda admiração e discipulado. Eliseu acompanha Elias em suas últimas jornadas, observando e aprendendo, enquanto o profeta cumpre suas últimas instruções divinas. Em seu momento final, Elias conduz Eliseu ao Jordão. Com seu manto, Elias toca as águas, que se dividem, permitindo que ambos atravessem em terra seca. No outro lado do rio, Elias pergunta a Eliseu o que ele deseja antes de ser levado. Eliseu pede uma porção dobrada do espírito de Elias, um pedido que reflete seu desejo de continuar a missão de seu mestre com a mesma intensidade e compromisso. Elias responde que o pedido de Eliseu é difícil, mas o instrui a observar sua partida. Se me vires quando for levado de ti, assim se fará contigo, mas se não, não se fará. 2 Reis 2:10. Então, de repente, aparece uma carruagem de fogo com cavalos de fogo, separando Elias e Eliseu. Em um redemoinho, Elias é levado aos céus. Eliseu, ao ver a cena, clama: meu pai, carros e cavaleiros de Israel. 2 Reis 12. Elias desaparece, mas deixa seu manto cair. E Eliseu o toma, simbolizando a continuação do ministério profético. Com o manto de Elias, Eliseu retorna ao Jordão. Ao golpear as águas com o manto e clamar pelo Deus de Elias, o rio se divide novamente, confirmando que o espírito do profeta agora repousa sobre ele. Esse ato confirma sua sucessão e inicia seu próprio ministério como o profeta de Israel, determinado a seguir o legado de Elias e a servir fielmente ao Senhor. Elias, o profeta que foi levado aos céus em uma carruagem de fogo, deixa para trás um exemplo incomparável de coragem, fé e dedicação. Sua vida foi marcada pela completa confiança em Deus e pela prontidão em confrontar reis e desmascarar a idolatria, mas também pela humildade e dependência total do Senhor. A história de Elias não termina apenas com sua ascensão ao céu, mas continua a inspirar e desafiar todos os que buscam viver uma fé genuína e obediente. O profeta que ousou desafiar o poder de Baal e confrontar a corrupção de seu tempo, nos ensina que, por mais difíceis que sejam as circunstâncias, Deus está presente, pronto para sustentar e guiar os que confiam nele. E assim, o legado de Elias permanece como um testemunho do poder, da graça e da fidelidade de Deus. Um chamado para todos nós permanecermos firmes em nossa fé, sabendo que o mesmo Deus que sustentou Elias nos montes e vales da vida ainda está conosco, pronto para nos fortalecer em nossa jornada espiritual.